Uma mãe mandou, e aí não cabe a mim julgar, né? Mas vamos lá. Como cuidar de mim com um bebê de 2 meses? Né? Como? Mas como, né? Aquela desculpinha às vezes, né? Mas como? Mas eu tenho um bebê de 2 meses, como que eu vou cuidar de mim? Como que eu faço isso, Nete? Sim, Como que essa mãe faz isso? é uma tarefa difícil, mas assim, o que que eu preciso também explicar que vale a pena todo mundo ter essa clareza? Existe a esterogestação, né, que nada mais é do que a gestação fora da barriga. A gente diz que a gestação, na verdade, ela não dura 9 meses, ela dura um ano. Porque a gente tem os 3 meses pós nascimento do bebê, em que o bebê está muito linkado e muito atrelado e muito necessitado da mãe. E basicamente é a mãe que vai conseguir suprir aquela demanda do bebê. Porém, essa mãe, eu sempre falo isso quando eu atendo gestante, que existe a esterogestação, que tu vai ter uma demanda maior, tu vai ter que te doar mais para esse bebê, mas tu precisa entender que alguém vai ter que te amparar por trás. Então, assim, pedir socorro, pedir ajuda, sensibilizar, né? Conseguir falar, inclusive lá ainda quando tá grávida. Olha, existe essa gestação, eu vou ter que estar mais linkada com esse bebê, eu vou ter que estar mais me doando para esse bebê. Se eu conseguir um cafezinho pronto, se eu conseguir um espacinho para eu tomar um banho, se eu conseguir um carinho, de alguma forma ou de outra, o pai, né, o marido, o companheiro, enfim, a mãe da mulher, a amiga, não sei, alguém que estiver ali ao redor, que tu conseguir te abrir e A pedir rede um de auxílio, apoio, né? porque esses 3 meses realmente é 3 meses que tu vai te anular um pouco mais, mas que a tua vida não se resume nesses 3 meses também. A tua vida não, ela é muito mais do que isso. Mas nesse momento, eu acho que pedir um auxílio, pedir uma colaboração, falar, a gente precisa desenhar o óbvio, às vezes a gente precisa falar o óbvio, né? Às vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar, mas o outro não tem esse poder e talvez não vai ter esse entendimento. Eu vou ter que falar, pedir ajuda e talvez alguém conseguindo fazer um lanchinho, deixar alguma coisa pronta, deixar alguma coisa pifada para mim, pode ser sim uma forma de se cuidar e talvez eu acho que é mais por aí, assim, de pedir uma parceria, de sensibilizar o outro, de se abrir, de desenhar mesmo aquilo que talvez está aqui, mas que a gente quer que o outro enxergue, para que a gente consiga ter esse apoio. Depois as coisas vão ficando mais tranquilas. Né? E a gente vai conseguindo retomar o autocuidado de novo, que é a gente poder ter um momento talvez para si, ou talvez poder ter aquele nosso momento de se cuidar, mesmo tendo uma criança pequena. E é importante isso do óbvio, precisa ser dito, né? Principalmente para os maridos, né? Porque, por exemplo, se é a mãe, né? A minha mãe ficou aqui comigo 9 dias. A mãe foi mãe, né? Por mais que faz tempo, enfim, mas ela é mulher também, ela passou por tudo isso. O homem nunca vai saber o que é isso, de sentir na pele, né? Ele pode ouvir, ele pode ver, mas sentir na pele ele nunca vai saber. E a gente sabe que é diferente eu ver e eu viver. Né? Então, a importância da gente verbalizar, e aqui eu faço, né, parte desse, não é nos 2 meses, hoje 25 dias, né? A Isadora tá com 25 dias, e eu me pego muito, né, com tudo que eu falo aqui, com tudo que eu busco e estudo, eu me pego às vezes aí, pá, o que eu tô fazendo? Não quer que ele adivinhe, né? Às vezes é madrugada, a Isadora acorda de madrugada, né? Às vezes é madrugada, tô lá dando peito e ele nem escutou. E aí me peguei esses dias e disse, poxa vida, né? Nem pra escutar, nem pra levantar, nem pra me ajudar. Disse, tá, mas se eu não falar, se eu não pedir ajuda, né? Ele não tá ouvindo mesmo. Até eu fui no pediatra, né? Eu comentei com o pediatra, eu disse, a Isa até a meia-noite, ela dorme ferradinha. À meia-noite ela acorda, ela mama, depois ela fica resmungando. Ela dorme, só que ela fica que é a tal da cólica, que é, né? E ele disse, esquece, e dorme. Eu disse, como que uma mãe dorme com um barulho desses? Não consegue. Óbvio que tu vai aprendendo, né? E o Vini não escuta. Pasmem, eu disse, como que não escuta? Porque é homem, né? As preocupações são diferentes, né? Instintivo. Instinto, exatamente. É esse link, é esse cordão umbilical que não é cortado quando Não. acontece o parto e que tá na mulher e que vai continuar, é natureza, E pra mas sempre. a gente pode falar o óbvio. A gente deve falar, né? O óbvio. Vi que tem uma pergunta aqui, vamos ver o que mandaram aqui. Perguntaram, colagem em comprimido funciona? Se o colágeno for tipo 2, que é para a questão mais óssea, articular, Uhum. sim, ele é um colágeno em comprimido. Agora, colágeno hidrolisado em comprimido, colágeno geralmente vai ter uma função numa dosagem de 10 gramas, a não ser que ele seja um peptídeo de colágeno que tem uma absorção
que lá no primeiro ingrediente a gente vai ver peptídeo de colágeno, que talvez a gente pode ficar às vezes com umas 5 gramas. Isso, quando a gente fala em cápsula, daria 10, 20 cápsulas por dia. Então, na verdade, o custo-benefício não funciona. Não vale. Tem que ser em pó, que daí a gente vai usar de 5 gramas a 10 gramas, depende do princípio ativo, se vai ser hidrolisado, se vai ser peptídeo de colágeno. Agora, colágeno hidrolisado em cápsula é surreal, porque tu vai ter que tomar às vezes 20 cápsulas por dia, não vai ter funcionalidade. Ô, Neide, e o uso desse colágeno? Ele deve virar uma rotina? Ele tem um tempo e eu tenho que parar? Como é que funciona esse uso dele? Eu vou te dar um exemplo assim. Eu tenho, por exemplo, paciente bariátrica, que a gente precisa sustentar muito bem a dosagem de proteína ao longo do dia, até porque tem uma desnutrição, né? Tu troca uma doença pela outra, a obesidade pela desnutrição. Então tem um catabolismo proteico muito grande e que usa colágeno de modo crônico, contínuo, porque se adaptou, porque é uma proteína de fácil digestão e tá ótimo para poder colocar no lugar da comida, porque por algum motivo ali a comida proteica não faz sentido, não cai naquele momento, a gente usa o colágeno. Quando a questão é, sei lá, cabelo, unha, às vezes a gente vai fazer uso por uns 3 meses, vai ver como funciona, vai ver se aquela queixa inicial se adequou e talvez pode tirar de circulação. Então tem casos que a gente usa crônico, tem casos que a gente usa pontual, depende muito da queixa que o paciente traz. Entendi. Mas não faz mal, tipo, quero tomar sempre porque eu tô gostando, minha pele tá boa assim, não quero correr o risco de parar e ficar ruim. Não, é proteína. Colágeno é proteína. Show. Quais alimentos devem ingerir para maior produção de leite? Existe algum Eu acho que mais rico que a água? Pois é. Eu quero dizer, talvez não seja alimento, não. Eu digo que são 3 fatores que são super importantes para a gente poder amamentar. Um é água. Não diz que é sono. Outro é sucção. O bebê, a boquinha dele tem que ser de peixinho e tem que abocanhar toda a areola, né? Então, essa sucção de forma adequada é fundamental para a gente conseguir produzir leite. E a vitamina P, que isso é uma coisa que eu criei, que é a vitamina da paz. Tá? Eu dizia que vitamina essa eu não conheço. A mulher precisa se identificar a forma que ela se acha mais confortável. Eu gosto de ter alguém junto comigo, daqui a pouco eu posso chamar alguém, eu posso ter alguém comigo, não, eu fico insegura sozinha, não, eu não gosto de muita visita, não quero muita gente ao meu redor, eu não quero gente palpitando. Então, o ambiente tem que ser mais pacífico, tem que ser mais tranquilo. E a água, na verdade, a sucção envia o comando para o cérebro que a gente precisa produzir leite. E a água é a matéria-prima para produzir leite. Não adianta te pedir para tu fazer um bolo se eu não te der os ingredientes. Então, a sucção vai ser o comando cerebral e a água vai ser o ingrediente para produzir leite. Mas também, eu acho que não posso deixar passar essa oportunidade de falar que isso acontece muito. Eu já vi muita mulher evoluir para mamadeira, para fórmula, pelo fato de que quando a gente ganha bebê, o primeiro líquido que sai do peito é o colostro, não é leite, né? É uma bomba de imunidade, é uma bomba de anticorpo, de probiótico, que tem mais de 300 probióticos ali, positivos que servem como uma injeção de imunidade para o bebê. O leite, propriamente dito, ele vai acontecer lá no 3º, no 4º, no 5º dia, que é a pojadura, que é essa descida do leite. Então, aí que eu sempre digo também que conhecimento liberta, quando eu sei que não é leite que vai sair do meu peito logo que eu ganhar bebê, que é o colostro, e que eu sei que isso vai demorar um pouco para essa pojadura acontecer, eu já fico um pouco mais tranquilo e entendo que aquele palpiteiro que daqui a pouco diz, tu tem pouco leite, teu leite é fraco, a criança tá chorando, tu vai conseguir não absorver tanto isso e vai entender que é demanda livre. Chorou, bota na teta, e daqui a pouco os dias vão passando e a pojadura vai acontecer. Se tiver água, sucção e vitamina P. Ninguém enfiando o dedo ali, é assim. Ai, a gente sabe o que é isso, mas a gente aprende também, né, a demonstrar isso, a falar isso, né? Eu, na amamentação da Vitória, sofri não, é muito forte essa palavra, mas passei por isso no começo, né, de palpite. E as pessoas não fazem por mal, né? As pessoas fazem porque elas querem ajudar. Só que o puerpério, né, os hormônios, tudo, ficam tudo mais aflorados e qualquer coisinha, né, nenhuma mãe, acho que nenhuma pessoa, mas nenhuma mãe gosta de mostrar a sua fragilidade, né? Tu quer ser, não, eu não posso errar, não quero errar, né? Eu sei, eu quero saber, eu quero proteger a minha cria, né? Agora com a Isadora, 1000 vezes mais fácil, porque a gente já sabe, né, o caminho, já sabe tudo, e já fala antes, ó, no momento de amamentar, é tranquilidade, não quero isso, e sabe que a Vitória, a Isadora até, porque eu também, né, já entendi isso e já cuido mais isso, mas a Vitória não mamava se tinha barulho. Era impressionante, ela largava e ficava esperando. Aí quando cessava tudo, ela mamava. Eu disse, nossa senhora, agita, ela parava. Tipo assim, mãe, se tu não vai dar conta aqui, não vai dizer pra parar, eu vou parar.
A gente precisa comer no ambiente calmo, como assim, né? Exatamente, né? E ela parava assim, e eu demorei pra me ligar, sabe? Demorei. Claro que, né? Várias mamadas durante o dia, né, 1, 2 dias, mas eu disse, mas o que que é que ela não mama? Eu disse, nossa, é um agito. Quando acalmava, ela mamava. Eu disse, oh, aí eu. É a vitamina Exatamente. Ela me ensinou, né? Ó, o Pedro perguntou, Nede, colágeno vegano. Qual a melhor fonte vegana? Na verdade, o colágeno ele é sempre animal, né? O colágeno não existe colágeno vegano. O colágeno sempre vai ser retirado do frango, sempre vai ser retirado do boi. O que existe são compostos, os colágenos veganos que a gente tem hoje, na verdade, é ácido hialurônico, é gliacina, é silício, é vitamina C, é tudo que a gente junta para produzir colágeno dentro do corpo. Então, na verdade, a gente dá a matéria-prima e o corpo produz mais colágeno. A gente subentende que dando esse conjunto, esses tijolinhos, de matéria-prima para o colágeno ser produzido dentro do corpo, eu vou ter mais estímulo para a produção endógena. Aí eu vou produzir dentro. Mas o colágeno vegano, daí é isso, é um conjunto de compostos que vão induzir a produção endógena. Respondido, Pedro. Qualquer coisa, fala aí. A Carol botou: minha mãe foi essencial nessa parte da gestação, fazendo comidinhas gostosas e me ajudando no processo. Foi essencial. A Bruna botou aí gatinhas. E é isso, né? Mãe é mãe, né? E a mãe, né? Não desmerecendo sogra, nada disso. Mas com a mãe a gente tem a liberdade, né? A gente consegue, é diferente. Né? Até no livro que 60 Dias da Neblina fala sobre isso, né? As mães de menino, que um dia serão sogras, né? Então, o quanto é difícil para a mãe do menino, porque quando uma mãe pare, ela não quer a mãe do pai, ela quer a mãe da mãe. Né? E o quanto a gente tem que, nós, como mães, se lendo esse livro, te dá uma força. Né? Eu até lembro que na época da Vitória, quando eu li, eu chorei muito. Né? Chorei muito, eu disse, nossa senhora, sem querer tu faz. Né? Sem querer tu afasta a sogra, porque... Não, eu quero a minha mãe, porque a minha mãe eu posso chorar, a minha mãe eu posso brigar, eu posso espernear, né? Eu posso pedir chá. Que isso é super importante, a gente não se julgar e não se chicotear por isso, assim, porque é uma coisa normal, tu tem muito mais intimidade, tu vai poder exatamente falar, daqui a pouco reclamar, daqui a pouco chorar, né? Então não é nem por mal, mas é aquilo que eu falo sempre, a gente precisa procurar um ambiente de puerpério que seja agradável, e isso às vezes entra no pacote a mãe mais perto e talvez a sogra mais longe, isso não precisa se julgar, não precisa Sim, se não chicotear, gosto. Uhum. né? Isso não quer dizer que tu não gosta, exatamente. Exatamente. A Andressa botou aqui, demorei para entender que pai nunca será mãe. Nede frisa que não existe leite fraco. Isso é importante. Daí, voltando ali para a questão da apojadura, né? Então, entre o colostro e a apojadura acontecer, ali a gente pode ter esse rótulo de leite fraco, de leite que não sustenta, de leite que não faz ganhar peso, e isso ao longo do tempo também, mesmo depois que a apojadura acontecer, porque isso são os primeiros dias. Eu gosto de fazer um comparativo que acho que deixa bem claro aí para o pessoal. Eu mamando no peito da minha mãe é como se eu estivesse fazendo uma academia. Eu vou fazer todo um exercício de musculatura orofacial que vai ser importante para eu mastigar, para eu falar, para eu aprender a deglutir. Então, isso é super importante. E é como se eu estivesse mamando e fazendo uma academia. Eu mamando uma fórmula na mamadeira é como se eu estivesse deitado numa cama. Então, são concorrências desleais. Se eu comer a mesma quantidade de comida que eu como e passar o dia deitada na cama, eu vou engordar. Muito que se eu comer a mesma quantidade de comida e fazer o meu dia a dia acontecer. Então, sempre que tu for comparar uma fórmula com o peito, na verdade a fórmula vai ter uma tendência a engordar mais, porque é algo passivo. É algo que tu não precisa gastar caloria, tu não faz aquela musculação orofacial para conseguir amamentar. Então, por isso que há esse tabu aí de leite fraco. E o leite da mulher vai ser sempre o melhor alimento que o bebê pode receber. E essa mulher pode até estar em condições, às vezes, subdignas. Ainda assim, o corpo vai deixar ela muito mais no retalho, né? Vai deixar ela muito mais em frangalhos para poder ofertar esse leite que vai ser o melhor que ela puder oferecer para a criança. O corpo sucateia a mãe, mas o produto final é bom. É incrível, né? É só Deus mesmo, não tem outra explicação, né? Porque é o alimento mais rico, né? Mais nutritivo que existe. Né? É um alimento muito completo. Tu sabe que hoje eu tava amamentando a Isadora e tava observando, né? Eu sempre observo, mas hoje eu tava observando diferente. Meu Deus, é muita força que eles fazem, né? E ela tem uma força, ela faz que parece até uma covinha, mas ela não tem essa covinha, mas ela suga tanto, né? É impressionante, né? Então, não existe leite fraco, o que existe é, às vezes, a vulnerabilidade, a insegurança. Eu acho que, às vezes, uma consultoria de amamentação é muito interessante, porque a gente paga uma consultoria, a consultoria você paga em tu não precisar comprar fórmula depois.
né? Então, acho interessante fazer uma consultoria, porque às vezes é alguma inadequação ali que se resolve, às vezes é uma mãe também muito aflita, e também essa questão de que eu acho que a demanda livre tem que ser exaltada, né? Esses dias ainda uma paciente minha, que é avó, falou que a sua filha estava respeitando o horário de 3 em 3 horas e a criança chorando. E aí ela disse, fala para ela, né, que ela estava junto, fala para ela que isso não é certo. E realmente a mãe tinha razão, porque o bebê ele precisa ser amamentado em demanda livre. Depois as coisas vão indo para seu lugar, a gente vai conseguindo acomodar mais ml de leite no estômago, na barriguinha, vai se sustentando mais e vai criando uma rotina e vai se forma mais regular que nem a gente quando come. Mas no início, realmente, até a gente conseguir entender o que é choro do quê, fica um pouco confuso, mas na dúvida, bota na teta. Tu sabe que eu vou fazer um post essa semana que eu achei fantástico hoje, que sobre os 3 motivos de choro, né, dos bebês, que eles vêm, quando tu bota no peito, tu descobre o que que é. Se é fome, então bota no peito, né, depois descobrir se é fome mesmo, ele vai sugar, né, se é cólica, ele vai se debater, e se é qualquer outro, deixa eu pensar, fome e sono, e o outro é sono e já vai dormir. Né? Então, no peito, tu vai entender, vai identificar o que que é. Eu achei fantástico. E eu fiz o teste. O Vini Moura, ela tá com fome. Eu disse, não, ela não tá com fome. Ela acabou de mamar. Ela tá com fome. Eu disse, então vem cá que eu vou te mostrar. Botei ela ali e ela dormiu. Ela tava com sono. Ela não tava conseguindo dormir. Eu só botei, só senti o cheirinho e dormiu. Claro que ela precisava de mim, né? Mas nem sempre é fome. Mas o peito, quando tu bota ali, tu identifica qual é o problema, né? A gente tá aprendendo isso daí com o tempo, né? Com certeza. A Carol tá perguntando, Neide, aqui. Neide, sabe dizer se o cortisol elevado devido ao estresse atrapalha a absorção e produção do colágeno? Sim, na verdade, quando o cortisol está num nível disfuncional, que é geralmente um cortisol matutino acima de 20, né, no exame de sérico, no nível de sangue, sim, ele atrapalha, com toda certeza. Várias coisas, né, o sono, a queima de gordura, a síntese de massa magra, a absorção intestinal, sim, atrapalha. Mas se ele estiver disfuncional, porque senão o cortisol é maravilhoso e é importante para dar pique e energia pra gente lá no início do dia, que é onde ele tem que estar mais alto. Mais alto. Tem uma coisa que eu vou tentar falar, porque me veio na mente e eu também não quero deixar passar, que falando do cuidado dos nossos filhos também é importante a gente entender que padrão alimentar a gente forma até os 2 anos de idade. E microbiota, o que é microbiota intestinal? É o conjunto de bactérias, fungos e vírus, mas praticamente bactérias, que a gente tem dentro do nosso trato gastrointestinal. E a gente adquire uma configuração de microbiota adulta até os 3 anos. Né? E a gente sabe que uma microbiota saudável prediz saúde ou prediz doença. E tanto pelo padrão alimentar quanto pela microbiota intestinal, se a gente puder tornar a alimentação da criança nos primeiros 1000 dias, que seriam até os 2 anos, mas também olhando para a microbiota até o 3º ano, o mais limpa possível, melhor. Mas também eu acho importante falar do terrorismo nutricional, assim, é uma coisa que eu vejo muito em consultório. Aqui eu até nem atendo crianças, mas lá em Estrela, e aqui eu atendo muitas mães, que é o fato de que a gente precisa tornar a alimentação de base mais natural. A casa tem que falar a mesma linguagem, os pais têm que falarem a mesma coisa, tanto na questão comida quanto em outras questões para a criança. Então, se eu tenho um ambiente saudável, é natural que a criança vá ter um padrão alimentar muito melhor, ela vai ter todo um desenho de interesse por alimentos muito mais naturais. E o terrorismo nutricional que eu quero me referir é da gente não dicotomizar os alimentos em bons e ruins. Que isso presta e isso é cacaca. Que isso é lixo ou que isso é saudável. Por quê? Porque aquela frase clichê do proibido é mais gostoso. Quando a gente instiga isso, a gente instiga um dilema na criança, mais pra frente, que ela pode pensar, mas como assim? Tá todo mundo ali, todas as pessoas que eu amo estão comendo aquele lixo e estão felizes, e são felizes. Então, como que é lixo se eles estão felizes? Então, acho que a gente tem que pegar a nossa energia e canalizar ela para dar ibope para o alimento saudável, sem crucificar ou categorizar o que não é. O que não é, a gente não dá ibope. A gente pode dizer não sem dizer não. A gente pode distrair, a gente pode focar para o alimento mais natural e entender que se coisas que vêm muito para mim, mas se chegar lá na avó e só tiver
comida industrializada para comer. Leva a criança alimentada, observa, não julga, não diz que não chama de lixo, mas observa que talvez essa criança vai provar e não vai nem terminar, não vai se prolongar muito aquilo, aquele interesse não vai ser muito maior por aquele alimento, ou até se ela provar, ao menos aquilo não vai retratar a realidade dela, porque se pensa que lá na casa dela a gente vai ter um ambiente mais... e por que me preocupa isso? Porque às vezes quando a gente dicotomiza isso, hoje eu ainda estava atendendo em consultório e falando muito sobre isso, de uma paciente dizendo, Neide, hoje eu vejo que essa minha mentalidade de dieta, esse meu comer transtornado é o meio campo entre um transtorno alimentar e um comer normal. Nem todo mundo tem transtorno alimentar, mas tem muita gente com um comer transtornado no meio disso, que não é um comer normal. Isso veio lá da minha infância, né? Onde me diziam, não come. E daí, daqui a pouco, me dava um monte de comida. E aí ficava aquele dilema que hoje o paciente luta por isso. Então, de tentar focar mesmo no alimento saudável e dar ibope para o alimento saudável, sem crucificar ou sem dicotomizar em presta e não presta. Eu acho que isso é importante. A gente forma padrão alimentar, a gente forma microbiota, mas a gente tem que ter sutileza para abordar isso, porque senão pode dar problema lá na frente. Uau! O quanto é difícil isso, né? O quanto é difícil. Porque tu se manter tranquila, né? Tu vê alguém oferecendo uma porcaria, uma coisa que tu acha que não é saudável pro teu filho, e tu se manter tranquilo, uau! Né? Mas a gente tem esse direito de falar, principalmente onde essa criança mais convive com avós, enfim, de falar e dizer que é tanto teu quanto do teu marido, né? O dever da alimentação é uma responsabilidade que tu não quer e que tu não quer, mas a gente não precisa dicotomizar isso para a criança. A gente não precisa transparecer isso para a criança. É dizer não sem dizer não. É dizer não sem crucificar e dizer que aquele alimento não presta porque talvez vai dar dilema lá na frente, né? Porque é aquela coisa, a gente vê gente feliz comendo alimento, né? Como isso. Então, a gente tem esse direito de falar o que a gente quer que deem para os nossos filhos e aquilo que a gente não quer. Mas para a criança, isso é para a criança. A criança não precisa ficar à mostra nisso. Vamos conversar mais sobre isso. Sim, né? É muito comer transtornado. É muita coisa que chega hoje que teve gatilho lá na infância. Sim, a maioria, né? São crenças, na verdade, né? A gente vai introduzindo crenças que lá na frente vai dar problema, né? Certo que vai dar problema. Perda de peso inicial normal do bebê muitas vezes leva ao desmame precoce justamente por esse mito de leite fraco, né? Que não existe, né? Isso é mito. Mas a gente entende, né? Que a gente fica preocupada, né? Não tá ganhando peso. Daí começam, né? Os palpites, as pessoas falar e... Eu acho que isso também é outra coisa legal de compartilhar, porque a gente quer que a carteirinha lá sei lá, a carteirinha da criança, onde tem a curva do peso, seja uma curva simétrica, maravilhosa, linda, na linha verde. E isso não existe. É que nem a gente pegar todas as pessoas de 1,72 m, que nem eu, mesmo que estejam num patamar de peso saudável, e querer que todas elas tenham o mesmo peso que eu. Tem gente saudável da minha altura que não vai ter o mesmo peso que eu, vai ser um pouco mais pesado, um pouco mais magro, e tá tudo bem. E isso, às vezes, os pediatras também precisam ter esse modo de falar e de levar... Cuidado mesmo, né? Exato, no abordar, porque às vezes a curva vai ser meio assim, meio torta, mas o importante é que ela seja ascendente, né? Que ela seja crescente, é isso que importa. Porque às vezes bate às vezes num resfriado, bate às vezes numa vacina, bate às vezes em alguma coisa que modifica. Numa volta ao trabalho, né? Quando a mãe volta ao trabalho. Exatamente. E aí aquela curva, às vezes ela tá toda bonitinha lá, crescente, ascendente, mas ela não tá exatamente dentro daquele 50%. E não, a gente é individualidade, a gente cada um é um, e tanto vale para adulto quanto vale para criança. É claro que essa curva não tem que ser decrescente. Mas sim. se a curva tá no padrão dela ascendente, é o padrão daquela criança, é a individualidade dela. E tá tudo certo, né? Isso, né, que a gente falou desde o começo. O conhecimento nos liberta, né? A partir do momento que a gente sabe, a gente precisa mudar. Até quando a gente não sabe, tá tudo certo, né? E a gente tá sempre aprendendo, né?
E aquilo que ensina, aprende duas vezes, né? Quando a gente abre a boca da gente, a gente acha, muita gente, ai, que eu aprendi tanto contigo, mas o quanto que a gente aprende quando a gente está abrindo a boca, quando a gente está transbordando na vida das pessoas. E eu te agradeço, Ned, do fundo do meu coração, por ter participado dessa nossa live. Foi uma live muito legal, muito esclarecedora, com muito conteúdo. Acho que nós vamos ter que fazer mais lives, não, né? Vamos ter que abrir mais temas aí. Obrigadão, um beijo no teu coração. Obrigada por ter disponibilizado o teu tempo, da tua energia para estar aqui com a gente. Um beijo para todo mundo. Espero que eu tenha contribuído. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente.